Muito bem, meus amigos, eu sou o pastor Odair Ramos, do Ministério Esperança em Cristo. Eu estou aqui para responder uma pergunta que me fizeram. A pessoa falou assim: a pessoa que aceitou Jesus Cristo, se ela não é batizada com o Espírito Santo, ela perde a salvação? Deixa eu falar algo para vocês. Irmãos, a Bíblia tem resposta para todas as coisas. E eu vou responder essa pergunta mediante a palavra de Deus. Mas nós precisamos de onde eles fundamentam esse entendimento, essa interpretação. Então, Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, eles se fundamentam nesse entendimento aqui da palavra. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, muitos acham, ou alguns, que para que a pessoa seja salva é necessário o batismo com o Espírito Santo. Eu, particularmente, eu discordo, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a salvação vem pela fé em Cristo. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, depois você pode conferir, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, a salvação, ela não vem pelo batismo com o Espírito Santo, ela vem através do arrependimento dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Até mesmo o batismo das águas não salvam por si só. Pelo contrário, o batismo nas águas é para o arrependimento, o batismo nas águas acompanha a salvação. Mas, por exemplo, tem pessoas que, irmãos, não foram batizadas nas águas, muito menos no Espírito Santo, porque não teve tempo. Um exemplo disso, aquele ladrão quando estava pendurado na cruz, junto com Cristo. Ele se arrependeu no último instante, ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: hoje você estará comigo. Hoje você estará comigo no paraíso. Então, irmãos, a salvação, ela não vem pelo batismo do Espírito Santo. Isso é entendimento. Quando a Bíblia fala aqui que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, aqui não está se referindo, irmãos, ao batismo com o Espírito Santo. Aqui está se referindo, é óbvio, daquelas pessoas que ainda não se arrependeram de seus pecados e não aceitaram a Jesus Cristo. Isso é óbvio, se a pessoa não aceitou Jesus, ela não tem o Espírito Santo. Você se lembra que quando Jesus ressuscitou, antes de partir, ele soprou o Espírito Santo? Mas ele disse: mas não ausentei de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então nós precisamos entender isso. Eles receberam o Espírito Santo depois da ressurreição de Cristo, mas o batismo foi algum tempo depois. E para que é o batismo do Espírito Santo, que é muito importante na vida cristã? É um revestimento de poder para que a pessoa seja testemunha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você se lembra o que Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8? E recebereis a virtude, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, coloque isso no seu coração. Irmãos, nós temos que pregar Cristo, nós temos que falar de Jesus, pregar o arrependimento, pregar o Evangelho, para que assim as pessoas se arrependam e creiam no Senhor Jesus Cristo. Aí sim ela será salva. Louvado seja Deus. Agora, o batismo com o Espírito Santo é uma consequência. Eu espero ter respondido. Claro que tem muitas outras coisas que poderiam falar, como quando o apóstolo Paulo chegou lá em Éfeso, ele fez uma pergunta dizendo: vocês já são batizados no Espírito Santo? Eles disseram: nós nem sabemos que há Espírito Santo. Olha que coisa, como nos dias de hoje, tem gente que aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, mas às vezes ainda não tem o entendimento a respeito do batismo com o Espírito Santo.
E isso não quer dizer que a pessoa vai perder a salvação por causa disso. Ela só está deixando de receber, infelizmente, aquele revestimento de poder para ser testemunha, para agir nos dons do Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo perguntou: em quem vocês são batizados? Ah, no batismo de João, batismo nas águas. O apóstolo Paulo falou: ah, então vocês foram batizados nas águas para o arrependimento, mas está escrito que depois seriam batizados com o Espírito Santo. Aí ele pregou, falou sobre o Espírito Santo, eles creram, aí o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, fica aqui o meu entendimento pela palavra de Deus. A pessoa não perde a salvação se ela não foi batizada com o Espírito Santo. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando fala isso, é a respeito daquelas pessoas que ainda não se arrependeram dos seus pecados e não entregaram a sua vida a Cristo. Amém? Espero ter respondido em o nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e respeitamos o entendimento de cada um. O importante é a gente seguir a Cristo, crer nele como único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a todos. Até a outra resposta bíblica para a glória de Deus. Fique na paz.